Bom dia, povo de Deus. Estamos ao vivo mais um dia, mais uma vez, para honrar e glorificar o nome do nosso Deus maravilhoso, misericordioso, né? Que Deus seja honrado e louvado nessa manhã. Mais um dia estamos aqui. Vamos louvar um hino. Infinita graça, né? A infinita misericórdia de Deus. Porque como é bom a gente se arrepender todos os dias e botar a nossa vida nas mãos do Senhor, né? Então vamos louvar a Deus e agradecer por tudo. Amém. Que todo seja para a honra e a glória do nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso, né? Criador do céu e da terra. Nesse momento vamos agradecer pelas coisas, as maravilhas que o Senhor tem nos concedido, né? Eu quero agradecer a Deus. Bom dia, povo de Deus. Eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado. Agradecer ontem pelo culto da noite, né? Apesar de ter havido muito pouca gente, mas a mensagem foi muito boa, né? Cidadão do céu. Será que você está preparado para ser cidadão do céu? Onde tem as características, né? Nós falamos. Você não veio e perdeu, né? Mas está gravado, né? Então eu estou feliz, mais um dia feliz porque Elton, o menino que trabalha comigo, veio comigo do jeito que estava. Trabalhou desde manhã e veio com a mesma roupa. Ele disse: eu não tenho roupa não, senão você vai com essa mesmo. E aí eu vou comprar umas roupas para ele, né, no bazar, e tentar trazer ele para a igreja. É um menino muito bom, né? As companhias dele é que são erradas, mas se a gente começar a andar com ele, levar ele, ele pode deixar aquela vida, né, que ele vive, né? Então eu quero agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha esposa, minha filha, minha sogra que está lá em Lagoa Salgada. Que seja tudo para a honra e glória de Deus. Amém. Amém. Eu também agradeço a Deus pelo dia, pela vida, pela saúde, né? Agradeço a Deus pela proteção que Ele tem nos dado. Agradeço a Deus também pelas turbulências, né? Porque
É através delas que a gente busca mais a Deus, se entristece, alegra quando Deus age. Então assim, faz parte, né? Eu agradeço a Deus pela saúde da minha esposa, também agradeço a Deus pela saúde dos meus filhos, né? E agradeço também a nosso irmão aí, Alex, que está aí conectado com a gente, né? Pois é, meu irmão, que Deus nos dê força mesmo para continuar, porque não é fácil. A gente viver buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, o inimigo, ele se enfurece, né, contra a gente e bota todo o empecilho para que a gente deixe de vir, desista, desanime, mas Deus nos dê força para a gente continuar. Não é fácil. E ele só mexe com aqueles que estão acomodados, né? Mas aqueles que estão lutando ali, buscando, Deus tem protegido, né? Então, esse é o meu agradecimento. E a gente possa orar, né? Um pelos outros, pela viagem de Lucas, que está aí distante, pelo irmão Denis também, que está distante, pela saúde da irmã Diva, da irmã Cirla, né? Que a gente tem que orar e interceder. Essa é a obrigação de nós como cristãos, interceder um pelos outros para que Deus haja, né, em nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Então, uma das dádivas que Deus nos concedeu foi o livre-arbítrio, né? E a gente tem que criar o desejo no nosso coração para orar pelos irmãos enfermos. Então, assim, esse é meu pedido, né, em nome de Jesus. Sim, e também outra coisa, pela reunião que vai acontecer hoje à noite de nomeação dos líderes de 2022, que Deus permita um povo escolhido por Ele, né, para fazer a diferença no ano de 2022, que gosta de trabalhar, que gosta de levar a palavra, a mensagem de Deus, muitas vezes pelas ações, né, não só por impulso, mas pelas suas ações. Esse é meu pedido, meu desejo, em nome de Jesus, amém. E nesse momento eu quero fazer um momento de reflexão antes de abrir a palavra e em seguida orar. Uns anos atrás a gente fez uma jornada espiritual, foi onde eu me enriqueci bastante. E uma das frases que eles botavam para a gente aprender todos os dias de madrugada, e ontem eu estava me lembrando, eu disse, rapaz, eu vou levar para que o povo vê que a coisa é séria mesmo. Então, veja só, guarde no seu coração, que diz assim, ó, os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo, cada dia, à meditação, oração e estudo das Escrituras, estarão em ligação com o céu, terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que os cercam, pensamentos elevados, nobres, inspirações claras, percepções de verdade e dever para com Deus serão seus. Ansiarão por pureza, luz, amor por todas as gerações do novo nascimento. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 112 a 113. Então, com esse pensamento, vamos orar para a gente destrinchar agora o arrependimento e conversão. Em nome de Jesus, oremos. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez te agradecemos pelo dia, pela vida e a saúde que nos concede, que nesse momento, Senhor, que o Teu Santo Espírito vai de encontro os corações que estão aquebrantados, meio sem fé, desanimado, cansado de alguma forma, mas que o Senhor renove as forças, Senhor, para que preste atenção, que não seja a gente falando, mas que o Teu Santo Espírito fale através de nós, as pessoas que precisam nesse momento escutar a Tua palavra. Não é um servo, não é um falho pecador, mas a Tua palavra através de nós, aos corações que estão desejosos da Tua palavra. É isso que te pedimos e desejamos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, né, o título já diz arrependimento e conversão. E aí, gente, o que é que você diz aí sobre esse arrependimento, né? E depois vem essa conversão. Quando Pedro falou, esse é um texto falando por Pedro, ele diz que tem que haver um arrependimento e a conversão, né? Arrependimento e se converter. Converter na palavra hebraica significa retorno. Amém? Glória.
Entendeu? Então significa retorno. Então não adianta só você se arrepender do que você faz. Adianta sim você se arrepender e se converter. Quer dizer, você se arrepender e mudar. Não adianta eu estar fazendo as coisas erradas. Puxa, me arrependi porque fiz isso, que eu fiz aquilo. Estou arrependido. E aí? Está arrependido somente? Então aqui diz a Bíblia, você tem que se arrepender e se converter, para que seus pecados sejam perdoados e você siga um novo caminho, né, de obediência a Deus. Ele diz aqui, no Novo Testamento está repleto do conceito de arrependimento. João Batista começou seu ministério com o chamado ao arrependimento. Então, não é fácil a pessoa largar, principalmente aqueles pecados acariciados, né? Pecado que você não quer largar, né? Eu conversando com uma pessoa, ele disse, rapaz, eu fumo e eu não quero largar o cigarro não. Eu disse, mas como você não quer largar? Não, porque eu não quero, porque eu sinto muito bem, me dá uma paz espiritual muito grande. Quando eu não boto cigarro na boca, eu fico totalmente desnorteado, fico, né, nervoso, eu fico ansioso e tal, tudo. Quando eu boto cigarro na boca, tanto é que ele, quando acaba o cigarro de 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, ele está pelo meio da rua, procurando lugar para comprar, e quando acha, parece que tem aquela, né, acho como se tivesse achado o mais preciosa joia, né? Então a gente tem que ver que o arrependimento da gente tem que haver com a conversão. Se tiver o arrependimento sem a conversão, vai ser totalmente inválido o seu arrependimento, porque você vai se arrepender, mas não vai se converter, não vai mudar. Por isso que ele disse, arrependei-vos e convertei-vos, para que você possa andar mais próximo de Deus. Pois é, né? Como diz aqui, né, diz que Jesus também começou seu ministério com apelos a arrependimento, que diz assim, quer seja João Batista falando para os líderes religiosos ou Jesus para a nação, a ideia é a mesma. Somos pecadores e, embora Cristo tenha vindo para salvar pecadores, devemos nos arrepender dos pecados. E esses arrependimentos, seja de alguém afastado de Deus ou de um cristão fiel que cai em pecado, ou de um novo converso, inclui o abandono dos antigos caminhos pecaminosos. Devemos reconhecer nossa pecaminosidade, expressar arrependimento pelos pecados e não apenas pelas consequências deles, fazer a escolha consciente de abandoná-los, confiar totalmente nos méritos de Jesus e ouvir atentamente a voz do Senhor, nosso Deus. Pois é, a conversão genuína, né, é quando você entende que o que você estava fazendo está desagradando a Deus, né? A conversão vem não porque você agora está pagando, está sendo punido por uma coisa que você fez, mas quando você entende que Jesus deu a vida por mim e por você, para você viver uma vida em caminho reto, de obediência, buscando a palavra de Deus, porque outras denominações aí têm ensinado que a gente tem que viver nessa vida da melhor forma possível, que a gente vive hoje pela graça, mas como já foi lido em outros momentos, viver dessa forma é você ter a desgraça da graça, porque não é uma graça, a graça não foi barata, a graça custou a vida de um ser divino que deu a vida por mim e por você, vários pecadores que nós não merecemos. Nós temos uma dívida impagável nas mãos de Jesus, e ele foi lá e disse assim, eu vou pagar por vocês, porque vocês não têm condição de me pagar, eu vou lá e vou perdoar os pecados de vocês. Agora, entenda uma coisa, eu vou perdoar, vá e não pegue mais. Então assim, depende de mim, depende de você tomar a decisão, porque, gente, olha só a decisão que vocês tomam todo dia de manhã, está aqui com a gente. Até um dia desse aí atrás, era eu, Gênesis, irmã Lourdes, irmão João, o outro irmão João, o esposo da irmã Lourdes,
Então, assim, vim aqui e só era nós aqui, entendeu? Ninguém ficava sabendo, ou às vezes ficava, que a gente estava fazendo culto matutino. Hoje, pela misericórdia de Deus, botou na minha mente a fazer essa transmissão logo no começo com meu celular, já há muito tempo que eu vim fazendo essas transmissões, mas dividia só na minha rede social, até o pastor perceber a grandeza que é essa mensagem está levando as pessoas, porque a gente precisa levar mensagem. A gente não pode fazer muito, mas o que a gente pode fazer, o pouco, é fazer com que as pessoas conheçam esse Deus que nós hoje professamos a nossa fé. Como é que eu vou testemunhar para as pessoas se eu não acredito num Deus? Aí, se eu acredito num Deus, eu tenho que mostrar quem é esse Deus, através das minhas atitudes, através da minha devoção, porque todo dia quando eu saio de casa tem uma cambada de gente lá que me vê a hora que eu saio e vê a hora que eu chego. Mas eles sabem que eu vou para a igreja, mas eu já escutei até piada, não para mim, mas para o meu filho. O pastor agora vai para a igreja. E aquilo ali me alegrou, porque eu estou vendo que está incomodando o diabo. Quando você incomoda o diabo, isso aí significa que Deus está lhe ouvindo mesmo. Então esse é o recado. É verdade, aqui embaixo ele diz, alguns estudiosos veem no Novo Testamento ecos da ideia de arrependimento, expressa em Deuteronômio. Por exemplo, quando Pedro acusou a nação de ter crucificado Jesus, vários ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Ou seja, ciente de seu pecado, eles se arrependeram e quiseram saber o que deviam fazer para estar bem com Deus, a quem haviam ofendido. Não ocorre a mesma situação conosco? Consideramos que somos pecadores e que ofenderam a quem? A Deus? Então a pergunta é: você está arrependido porque você não tem feito a obra que Deus colocou na tua mão? Você não está arrependido pela situação que Deus coloca para que você pregue a palavra de Deus e você não está fazendo isso? Você, primeiramente, você está pregando a palavra de Deus corretamente? É isso que a gente se pergunta, porque, como foi feito no costume, todo mundo quer ir para o céu, mas tem as características de ir para o céu. E quando a gente começa a falar as características do céu, aí as pessoas veem o quanto estão distantes de Deus. Porque a Bíblia diz: honra com teus lábios, mas teu coração está muito distante. Então nós temos que bater o arrependimento. Muitas vezes as pessoas olham a palavra de Deus, escutam, sabem do que tem que fazer, mas muitas vezes a tradição da sua família ou da sua igreja que você pertence não permite que você faça aquilo que Deus está pedindo. Olha, que é Deus que está pedindo, não é ninguém não. Mas muitas vezes você bota a família, a tradição, a sua própria igreja. Mas a Bíblia diz: saia dela, povo meu, saia enquanto há tempo para você, porque você vai receber as pragas e os flagelos, porque a orientação dessa igreja, congregação ou religião não está com base na Bíblia. Então ela vai estar de uma forma ou outra ofendendo a Deus, fazendo com que você saia do caminho certo. Pedro já dizia: importa obedecer a Deus do que ao homem. Também Pedro também diz: muda as escrituras, perturbam, tosse, muda para a sua própria destruição. Então que a gente possa estar mais atento, à palavra de Deus, estudar, examinar as escrituras, não ficar lendo somente textos isolados, procurar ajuda para pessoas que têm um conhecimento bíblico correto, não aquela que tem um estudo bíblico conturbado, trocado ou mudado. Então tudo isso nós falamos, porque há condição de você ir para o caminho certo. Só depende de você e mais ninguém. Agora, muitas vezes você está numa área de conforto tão boa que você não quer sair. Como é que eu vou para um local onde eu vou ter que sair do meu emprego? A pessoa pensa logo isso.
Ah, mas como é que eu vou para um local que proíbe comer camarão? Não é que nós proibimos, nós não proibimos nada. Quem está falando é Deus, Deus é que proíbe. E você, como se diz um sincero cristão, tem que obedecer a Deus, não um homem, e nem a sua família, e nem o seu pastor, e nem o seu padre, qual é que seja. Você tem somente que obedecer a palavra de Deus, botar em prática tudo aquilo que você está ouvindo, está lendo. Muitas vezes você não quer nem saber da verdade, para não ter que cumpri-la. Olha, presta atenção, o fato de você não ler esses textos que nós falamos, que a sua igreja não lê, não torna você inocente não, porque você tem a Bíblia, né? Então que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso, não ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Pois é, né? Ainda diz assim, ó, alguns estudiosos veem no Novo Testamento ecos da ideia de arrependimento, né? Expressar em Deuteronômio, por exemplo, quando Pedro acusou a nação de ter crucificado Jesus, vários ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Ou seja, se antes de seu pecado eles se arrependeram e quiseram saber o que deveriam fazer para estar bem com Deus, a quem haviam ofendido. Veja só que naquele momento de escolha, de fúria, né? Quando Jesus foi decidido pelo povo, foi acusado e mandado ser crucificado, aquele povo ali, de certa forma, foi incentivado um pelos outros a fazer tal coisa que ia resultar na morte de Jesus Cristo, né? Do Filho de Deus, porque também assim estava previsto, porque senão a gente não tinha como se arrepender das coisas. E depois que Pedro jogou na cara da nação que foi aquele povo que crucificou Jesus, então a comoção veio, né, sobre eles, e eles agora queriam saber como é que eles fariam para voltar atrás dessas coisas que eles fizeram e como eles iam estar bem diante de Deus depois que eles tomaram esse tipo de atitude, né? E não é diferente de nós hoje, irmão, porque muitas vezes a gente toma as decisões erradas, faz escolhas erradas, machuca nossos familiares, machuca nosso cônjuge, né? Às vezes pelas nossas decisões, e agora vem um arrependimento. Então assim, a gente tem que muitas vezes meditar antes de você falar ou antes de tomar uma atitude, porque muitas vezes não é só você sozinho, porque quando você faz alguma besteira, tira a sua vida ou é atropelado, um exemplo assim, ou faz alguma coisa desse tipo assim, dizendo que vai fazer o seu próprio bem, mas as pessoas que estão ao redor de você também vão ser impactadas por essa sua decisão, mal decisão, né? Então a gente tem que, vamos dizer assim, pensar muito bem antes de fazer as coisas, orar a Deus, buscar a presença de Deus e escutar o que Ele está dizendo, né? Porque Ele nos orienta que a gente vai ter aflição nesse mundo, mas que a gente tenha de bom ânimo, né? Que Jesus venceu esse mundo perverso e com a ajuda dele também a gente vai vencer. E agora não é porque Deus está me perdoando que agora eu vou estar sempre pecando. Não, Deus me deu o livre-arbítrio, me deu a graça, então eu vou pecar. No último momento eu vou me arrepender. Não é bem assim. Você tem escolha e tem a opção de você pecar ou não, mas no momento da sua morte você não tem. Só para você ter uma ideia, eu ia deixar isso aqui para o final, mas eu vou falar isso aqui agora, aproveitando que ainda tem bastante tempo para a gente discutir. Eu ontem comecei a assistir uma série na Netflix que me chamou a atenção, só pelo nome. O título do filme se chama Profecia do Inferno. Gente, eu fiquei curioso só por esse nome, Profecia do Inferno. E ontem eu comecei a assistir esse filme. Pela lógica do filme, era o que era para ser no pensamento do ser humano se Deus fosse tão
perverso como alguns pensam, que nós hoje pagamos porque Deus nos castiga. Olha só, o interessante desse filme é que vem primeiro um anjo, ou seja, um rosto aparece para uma pessoa, não interessa se ela é do mal ou do bem. Inclusive a última cena que eu vi ontem foi uma criança recém-nascida, que ele profetiza, daqui a 5 dias de tal hora você vai morrer. E quando chega exatamente nesse dia que ele profetizou, e quando acaba o último segundo, vem 3 seres escuros, né? Como se fosse aqueles pé grande, aqueles bonecos do Homem da Neve. E primeiro dá uma surra na pessoa, pode ser que for no meio da rua, todo mundo vendo. Esmaga seu crânio, quebra suas pernas, seus braços, depois que você está todo ensanguentado, humilhado diante da população, aí eles vão e suga a sua alma, a sua pele, e você fica agora só a carcaça do osso. E o povo lá da rua lá fica tudo aplaudindo, porque olha, mais um pecador foi para o inferno. Olha só a mente do ser humano. Onde é que está agora o arrependimento? Onde é que está a compaixão aí? Você está entendendo? Tem coisas que eu me permito assistir, porque eu quero tirar proveito de algumas coisas que está escrito na Bíblia. Esse Deus que a gente serve é um Deus muito de misericórdia. A gente tem um livre-arbítrio. A gente pode escolher. Que Deus seria esse que chegasse assim e dissesse, não, hoje eu vou escolher você. Pronto, você vai morrer daqui a 3 dias e pronto, você mesmo se arrependendo, mas você mesmo assim vai para o inferno. Olha que filme é esse? Que cabeça seria essa? Né? Qual é a graça que seria de Deus se você não tivesse a oportunidade de se arrepender? Né? Mesmo que você se arrependesse depois de ser condenado para o inferno, mas ponto final. Vai chegar um dia, mas porque você que vai escolher, não Deus. Deus está esperando todo dia você de braços abertos para você se arrepender diariamente e não cometer os mesmos pecados, porque o que faz a gente pecar mais ainda é os nossos maus modos, né? Gestos. Você já está mal acostumado de fazer aquelas coisas e você muitas vezes diz assim, eu sou assim, vou morrer assim. Cuidado, meu irmão. Ao morrer desse jeito, você realmente vai receber a morte eterna. Agora, quando você deixa Deus trabalhar no teu coração, se torna uma pessoa mais consciente do que você está fazendo, aí sim, acredite, você pode ser um candidato poderoso para ir para o céu. A gente vê que para a gente é uma coisa absurda, né? Como se fosse o diabo tivesse poder para levar quem ele quisesse. Esse poder de dar e tirar a vida não pertence ao diabo. Deus é que é dono de tudo, dono de nossas almas. Um sopro só de Deus, ele tira a vida de quem ele quiser. Então não cabe ao diabo fazer uma coisa dessa. Agora, assim, o perigo assim, é que muita gente assiste um programa desse e não tem estrutura bíblica para saber o que é mentira e o que é verdade. Então, quando o cara assiste um programa desse, na mente dele vai ficar aquela mente mesmo, que o diabo vai, ou a pessoa que o diabo quiser, ele vai lá no meio da rua, bate, espanca, quebra, mata e depois leva o sopro da vida da pessoa. Olha que coisa mais que não tem lógica isso, mas não tem lógica para aqueles que estudam a Bíblia, para aquele que sabe que isso é mais uma mentira. Agora, para uma pessoa que nunca pegou a Bíblia e ela lê, ela assiste um filme desse, para ela vai acontecer aquilo mesmo, sabe? Então ela vai ficar com medo, então ela vai ficar aperreada. Então nós temos que saber, estude a Bíblia, se volte para ela, e com certeza você não vai ser enganado, que até a Bíblia diz que no final dos tempos muitos serão enganados, até os próprios escolhidos. Sabe quem são os escolhidos? São as pessoas que lêem a Bíblia, né? Que faz a obra de Deus e que faz aquilo que Deus pede. Elas também serão enganadas. Quando a Bíblia diz o que Jesus, ele está ali, ele está acolá, está não sei aonde. Isso é o diabo imitando a volta de Jesus. E vai enganar muitos, muitos vão seguir ele naquele período. Mas o povo de Deus não vai segui-lo, porque o povo de Deus sabe,
né? Ou o povo de Deus, aquelas pessoas que lêem a Bíblia, que esquadrinha, vai saber que a aparição de Jesus não vai ser uma coisa particular num país, num outro país, numa cidade, não. Diz que no momento, num abrir, piscar de olhos, como um raio cruza de norte a sul, vai aparecer o Filho do Homem no céu, e diz que todo olho verá ao mesmo tempo, não é um aqui, é hoje, daqui a 2 semanas em tal local, não. É todo mundo ao mesmo tempo. Isso é um fenômeno sobrenatural que só Deus pode fazer esse milagre, porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder para estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E todos nós olharemos para o céu e veremos quem? Veremos Jesus ao mesmo tempo. Não é uma coisa escondida e nem uma coisa que vai ser separada, não. Vai ser tudo ao mesmo tempo. Até as pessoas no final do acerto, até aqueles que mataram Jesus, até aqueles que condenaram Jesus, vão ver Jesus descendo com grande honra e grande glória. Não vai ver aquela coroa de espinho que eles colocaram na cabeça de Jesus. Não. Eles vão ver um rei, uma coroa de ouro na sua cabeça. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Essa vai ser a imagem que vai ficar gravada. E as pessoas vão olhar para o céu e vão ver esse Jesus que um dia disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim não vos teria dito. Eu mesmo vou preparar lugar, eu mesmo preparei lugar e vou voltar para te levar para que onde eu estiver, esteja vós também. É uma das promessas mais lindas que tem na Bíblia. Mais de 3.000 promessas tem na Bíblia, mas essa não depende de mim nem de você. Depende unicamente de Deus. Quando ele dizer Jesus vai apanhar teus irmãos, Jesus vai vir rasgar esse céu para buscar aquele que passou pela dificuldade, aqueles que choraram muito, aqueles que passaram muitos aperreios. O inimigo bagunçou sua vida, mas eles não abandonaram a fé, creram até o final. Esse é o Deus que a gente espera. É verdade. E tem uma pergunta aqui no finalzinho do estudo que diz assim, ó: não ocorre a mesma situação conosco, considerando que somos pecadores que ofenderam a Deus? Pronto. Isso é uma pergunta. Sim, ocorre da mesma forma que ocorreu no passado. Das pessoas que nós estamos estudando aqui, ocorre com a gente diariamente. Nós somos falhos e pecador, mas infelizmente tem outras congregações pregando o contrário, dizendo que nós vivemos pela graça, ou seja, literalmente dizendo que eu posso pecar todo dia porque Jesus pagou os pecados. Então quer dizer que Jesus Cristo morreu em vão. Para aquela graça me atingir, eu só tenho que obedecer o pedido de Deus, afastar do pecado, viver uma vida reta diante de Deus, ou tentar, porque é melhor morrer tentando do que você estando consciente do que você está fazendo, porque é muito xingando, fazendo as coisas erradas, e quando chegar no final passar também. Poxa, você iria ficar revoltado, desanimado, porque uma pessoa que não fez esforço nenhum está no mesmo lugar que você. E aí? Assim, mas não é que seja diferente, levando para o lado da fé, porque eu ia ficar muito feliz que mesmo a pessoa fizesse a coisa errada e estivesse lá no céu. Agora, para a infelicidade da pessoa que fosse para o céu, morrendo no pecado, fazendo as coisas erradas, sabe o que é? Quando chegasse lá, ele não ia ter espírito de adoração. Ele ia adorar o quê? A bebida. Ia adorar o quê? Os vícios de jogo. Ia adorar quem? O celular. Você está entendendo? E quando a gente se volta para Deus, a gente começa agora a aprender a essência lá do Jardim do Éden. Ter um momento com Deus, tirar um instante para você sentar ali, meditar na palavra de Deus, como a gente viu aqui agora, quando a gente tira um tempo. Está aqui, ó, está falando aqui, é a profetisa da nossa igreja que fala que quando a gente que põe toda a armadura, né, de Deus, que devota algum tempo a cada dia a meditação e oração e estudo das escrituras, a gente vai ter uma ligação com o céu, e teremos uma influência divina. Então já não vai ser os meus pensamentos, mas vai ser os pensamentos de Deus sobre o meu. Aí sim,
Aí a gente vê as coisas acontecendo. Gente, a vida não é fácil, não está fácil para ninguém. A gente sabe que dia após dia só fica pior. Mas eu acredito nesse Deus que hoje eu professo. Eu acredito nesse Deus que fez milagre no passado, que pode fazer nos dias de hoje. Eu posso ser que daqui a alguns dias eu dê testemunho, Gênesis, ou você mesmo pode dar testemunho, como a gente muitas vezes tem relatado aqui de pessoas dando testemunho da nossa comunhão com Deus diária, porque a minha comunhão não é só aqui de frente à câmera, não. A minha comunhão ainda continua quando eu chego dentro da minha casa, e continuo no meu trabalho, e continuo o dia todo. Eu mesmo falo pecador, mas eu estou tentando, e vou mudar para a honra e a glória de Deus, não é do ser humano. Então que nós possamos entender esse recado de Deus nessa manhã, e que você esteja também nessa caminhada junto com a gente, a Nova Jerusalém, lá no céu, em nome de Jesus. Vamos louvar mais um hino. Já desde já agradeço aí, irmão Caio, viu, Caio, pela preocupação aí. A irmã Ciele também está com a gente, né? Irmão Denis, eita, guerreiro de Deus aí. É isso aí, irmão Denis. Vamos louvar aqui ao Senhor, e seja você também o sal da terra. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. Seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é a verdadeira paz e a doce esperança no Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e a conta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém, que Deus seja louvado, né? A decisão hoje, mais uma vez, está nas suas mãos, né? Deus lhe chama todo dia, 24 horas, todos os dias. Cabe a você escutar a voz de Deus. Deus está lhe chamando para ser pescadores de almas. Deus lhe chama para mostrar que existe um Deus que nos ama, né? Que está aqui 24 horas nos protegendo conforme o teu andar e o teu caminhar. Quem você está agradando? Deus ou o inimigo? Com as suas ações, com as suas escolhas, você vai responder a você mesmo. Porque Deus tem uma proteção sobre nós, pelos que a gente viu durante a semana, que
que obedece. Você está obedecendo a Deus? Está fazendo a vontade de Deus? Você vai à igreja, você ora, você apresenta Jesus para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos. Se você está fazendo isso, amém. Você está recebendo uma proteção de Deus, literalmente. Mas quando você se nega a vir na igreja, alguém te pergunta, agora você é da igreja. Não, eu vou lá de vez em quando. Você está negando Jesus. E Jesus diz na palavra dele que aqueles que o negam diante do homem, ele também vai negar você diante de Deus. Então, preste atenção. Esse é o recado para você essa manhã, para que você acorde, escute a palavra de Deus e deixe os outros para lá, faça exatamente o que Deus te pede. Em nome de Jesus, a gente vai orar agora para que Deus toque o meu e o seu coração, para que a gente saia daqui hoje transformado, renovado pela palavra dele. Em nome de Jesus. A gente vê que a mensagem são muito forte, né? A mensagem arrependeu e se converter. Não basta só você se arrepender, você também tem que mudar, né? Para que haja um arrependimento genuíno, você tem que mudar, tem que se converter. Porque não adianta só você se arrepender e não deixar os seus pecados que você está cometendo. Então, peça ajuda a Deus. Com certeza Ele vai lhe ajudar, vai tirar você dessa cilada que o diabo coloca de estar prendendo a gente no pecado. Louvado seja Deus por isso. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque sabemos que o inimigo fica ao derredor esperando somente uma oportunidade. Mas que o Senhor esteja no controle de nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor, levar cada um de nós a ter um encontro verdadeiro com Deus, para que a gente possa não só se arrepender, mas também se converter. É o retorno para os braços de Jesus. Por isso, nos dá um dia na tua presença, que amanhã nós estaremos aqui para mais uma reflexão sobre a tua palavra. Abençoa cada pessoa que está do outro lado, Senhor. Essas pessoas que estão do outro lado também podem enviar seus pedidos de orações, para que a gente possa orar por esses pedidos e pedir a Deus que possa transformar as suas vidas e a nossa vida. Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E só mais um pedido de oração, que vocês orem por Marciane, a cunhada da minha esposa, que ela está sofrendo de ansiedade e ela fica a noite toda acordada enquanto o esposo e a filha está dormindo, né? Que a gente possa orar também por ela. E obrigado aí, irmão Denis, pela ideia aí. Chamou a gente de dupla missionária online, né? Amém, gostei. Só dar um recado a vocês. Nós contamos uma história. Lembra da história do muro? Lembra da história da boia? Então, toda sexta-feira, quando terminar, eu vou pegar 2 minutos para falar um relato de uma história que vai realmente tocar o meu e o seu coração. Amanhã, na sexta-feira, que é o último dia da semana aqui do trabalho, nós iremos passar mais uma história bíblica ou história que seja como fosse um alerta para que a gente possa estar na presença de Deus. Amanhã, não perca.